Tiago 2, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar em vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes para o pobre: fica em pé, ou senta junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não tornareis juízes que baseiam em padrões malignos? Verso 5. Ouve, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são estes que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Como eu falei, é importante você entender que Tiago, em sua carta, ele é extremamente prático sobre a vida cristã, sobre como devemos nos comportar. E saber que esses princípios práticos fazem parte da nossa vida são fundamentais, porque o que ele vai dizer é que não adianta você ter uma boa teologia, você ter um bom conhecimento a respeito da Escritura, uma fé ortodoxa, todavia você não colocar em prática aquilo que você acredita. E esta carta de Tiago, ela é tão importante, que Martinho Lutero, na época, arrumou uma briga danada, dizendo que ela não tinha poder de evangelho. Martinho Lutero chamou a carta de Tiago de carta de palha. Em que sentido? Ele dizia: não, Tiago está contradizendo aquilo que Paulo diz em Romanos, por exemplo, a respeito da justificação pela fé. E nós veremos aqui que, de fato, Lutero errou e errou feio, porque não há uma contradição em relação a isso daí. O que nós vemos é o apóstolo Paulo falando a respeito da causa da nossa fé. E qual é a causa da nossa fé? A justificação pela fé. A nossa salvação é a justificação pela fé. Apenas isso. E o que Tiago vem dizer é que a evidência de a nossa fé verdadeira, daquilo que nós cremos que de fato é verdade, é que nós temos obras. Então não há contradição. Nós somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, e a prova de que nós temos uma fé verdadeira é a forma como nos comportamos. Lembra quando Paulo vai dizer assim em Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é um dom de Deus. A questão levantada por Paulo era a seguinte: como a salvação é recebida? Ele responde: somente pela fé. Não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez e a nossa fé nele. A pergunta de Tiago era: como esta verdadeira fé é reconhecida? Ele diz: pelas obras, pela forma como você vive, se veste, fala, se comporta diante das pessoas. João Calvino, ele resume isso de uma forma bem correta, bem acertada. Ele diz assim: a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, ela se evidencia pelas obras. A salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, se evidencia pelas obras. Portanto, Paulo e Tiago aqui não se contradizem. Eles não estão em extremos opostos. Na verdade, o que eles estão fazendo é se complementando. Paulo tem um tratado teológico fantástico em Romanos, e Tiago vem e aplica o tratado teológico de Paulo em nossas vidas, dizendo: não adianta você ter uma fé correta, ou pelo menos professar com a boca, sendo que a sua vida diz algo diferente. Nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, mas nós somos justificados diante dos homens. Os homens acabam percebendo que nós somos de fato cristãos por aquilo que nós fazemos. E isso não tem como esconder. De fato, nós somos uma carta aberta que qualquer pessoa lê. Não adianta você fazer vídeo para a internet, não adianta você fazer um texto para Facebook, não adianta você professar uma fé correta, sendo que no dia a dia você se comporta de uma forma diferente. Há um divórcio entre aquilo que você diz crer e aquilo que você pratica. E é isso aqui que Tiago vai combater mais uma vez aqui no capítulo 2. Eu quero passar 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Vinícius. O primeiro princípio que Tiago passa a mim e a você é: não faça
acepção de pessoas. Tiago, na verdade, ele nos dá mais um teste para provar se a nossa fé é genuína. Lembra? No final do capítulo 1, ele vai dizer assim: o verdadeiro cristão, ele nasce através da palavra, ele recebe a palavra e ele pratica a palavra. Assim acontece em nossa fé. E ele vai dizer no versículo 25, 26 e 27, que termina o capítulo 1, ele dá 3 exemplos básicos para você se testar, para você ver se o seu cristianismo ele é apenas de boca ou ele é de fato de verdade. Ele diz: o verdadeiro cristão, ele refreia a sua língua, ou seja, não é fofoqueiro, não tem prazer em falar mal dos outros. Sabe aquelas pessoas que não tem nada para falar? Fulano, você não sabe o que aconteceu. Ficou sabendo da última? Não. Não fica falando mal dos outros. Refreia a sua língua. O verdadeiro cristão, ele é caridoso. Ele fala sobre generosidade. Depois ele vai falar que o verdadeiro cristão, ele se aparta de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é secular, de tudo aquilo que é ímpio. Vive de uma forma que glorifica a Deus. E então ele vem aqui e diz mais uma coisa. E o verdadeiro cristão, ele também não faz acepção de pessoas. Ele não trata as pessoas com diferença. Ou seja, a maneira como você e eu nos comportamos diante das pessoas indica se de fato nós cremos em Deus de verdade. Portanto, não venha com esse papo aí. Fulano trata os outros muito mal. Alguém que vive tratando os outros maus é um forte indício de que a relação dele com Deus é péssima, ou talvez nem há. Se você não consegue tratar bem as pessoas, como assim você diz que você ama a Deus? Então, é isso, né? 1 João, acho que eu coloquei ali. 1 João vai dizer assim, 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, nós não podemos fazer esta cisão, essa repartição do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos. Você dizer, olha, eu tenho uma boa comunhão com Deus, mas trata mal os outros, mentiroso. Não sou eu que estou te acusando, é a Escritura. Então, a forma com que nós tratamos os outros, ela fala muito da nossa comunhão com Deus. Conhece alguém que trata mal as pessoas? Pode ter certeza. Tem uma péssima comunhão com Deus, ou talvez seja inexistente, como eu disse. No capítulo 2, Tiago ele dá mais este elemento. E qual é? Ele vai dizer, se você faz diferenciação de pessoas por conta de aspectos externos, principalmente por conta de dinheiro, ou você trata melhor um e pior o outro, a sua fé é falsa. A fé verdadeira, ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas, pela questão de não haver favoritismo. Olha, como assim? Eu trato melhor o outro só porque ele tem dinheiro, em detrimento do pobre que tem pouco? Tiago diz, não. Eu sei que é fundamental que você também não confunda o seguinte, favoritismo não tem a ver com afinidade, são duas coisas distintas. O que Tiago está condenando aqui é o favoritismo. Mas afinidade, nós sabemos. Olha, não temos a mesma afinidade com todos. Às vezes alguns dizem assim, né? Tá vendo? Todo lugar tem panelinha, até na igreja. A panelinha do pastor, o povo na casa do pastor, lá e eu não estou. Afinidade é diferente de favoritismo. Afinidade é algo que se constrói com o tempo. E é normal. Você não tem o mesmo grau de afinidade com todos. Não tem. Com todos da igreja, com todos da sua família, com todos do trabalho. É diferente. É totalmente diferente. Jesus, ele deixa isso de forma bem clara, exemplificado. Lembra? Ele tinha os seus 70, ao qual ele enviou de 2 em 2. Dos 70, ele tinha um grupo seleto de 12, ou o qual ele tinha mais afinidade. Dos 12, tinha 3 que era mais chegado. Tinha. E dos 3 mais chegados ainda tinha o discípulo amado. Jesus ele não fazia acepção de pessoas, não tratava as outras pessoas diferente, mas ele tinha mais afinidade com uns que com outros. Não foram todos os apóstolos que viram a transfiguração no monte. Não, foram 3. Não foram todos os apóstolos que encostaram a cabeça em Jesus Cristo ali na Santa Ceia. Foi um, João. Significa que ele desprezava os outros? Óbvio que não. Mas que ele tinha afinidades mais com uns e menos com os outros. Essa semana uma irmã dizia para mim, né?
Deus não tem seus preferidos, eu tenho. E ela disse brincando, mas ela disse em que sentido? Ora, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, tem pessoas que eu tenho mais liberdade, portanto, não se chateie se os outros não têm tanta afinidade com você, porque, via de regra, isso acontece por culpa sua. É por culpa sua, sabe por quê? Você deve se perguntar, olha, eu sou uma pessoa acessível? Eu sou uma pessoa simpática? Isso aqui vai falar muito do grau de afinidade que você tem com as pessoas. Simpatia. Agora, você vive com a cara fechada, não cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém, vai reclamar das pessoas não terem afinidade com você? É difícil. Afinidade é algo que se é construído. Você serve, você é alguém que está disposto a servir, a trabalhar para Deus, isso vai causando afinidade. Pode ver, constantemente, os irmãos que estão incluídos nos pequenos grupos são as pessoas que têm mais afinidade, porque têm mais proximidade, estão mais juntos. Os irmãos que vêm para a igreja, as pessoas que trabalham de alguma forma em alguma área que a igreja precisa, essas têm mais afinidade com as outras. Portanto, amizades e afinidades são construídas com o tempo. Eu sempre dou exemplo aqui, igual as pessoas falam, o pastor é puxa-saco do Tiago. Gente, há 40 anos que a gente se conhece. Só isso. Quase 40, né, Tiago? Ano que vem nós vai 40. Ficando velho. Moramos juntos. Quartel juntos, andávamos de skate juntos, arrumávamos briga, apanhávamos juntos. Parte que não era crente, óbvio, né? É a vida. E é óbvio, né? Com quem você tem mais contato, você tem mais afinidade. É assim que funciona. E Jesus deixa esse exemplo aqui bem claro. O que, de fato, está sendo condenado é você oferecer privilégios ao rico e desprezar ao pobre. Isto é negar a fé em Jesus Cristo. Isso que Tiago está combatendo. Portanto, não julgue alguém, como ele diz aqui, né? No versículo 2. Acompanhe comigo de novo aí. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo, roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, ele vai dizer, olha, e você dar preferência àquele em vez deste, você está fazendo diferenciação. Eu fiz uma paráfrase aqui, põe ali, por favor, Vinícius. Inventares de Pastor Rafael, capítulo 2, versículo 2, só uma paráfrase. Traduzindo para hoje aqui o que Tiago está dizendo é mais ou menos o seguinte. Porque se entrar na igreja um homem com Rolex no pulso, R$172 mil, um terno Hermenegildo Zegman, R$22 mil, no bolso uma caneta Montblanc, R$36 mil, e entrar também um pobre com chinelo Ipanema com preguinho, R$9,99, e camiseta de vereador da eleição de 2014, ganhado de graça, e der preferência e assento ao primeiro, não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? É basicamente isso que Tiago está dizendo. Chega uma pessoa que é na igreja por conta de sua vestimenta, por conta de sua postura, e você já vê ali anel de ouro, colar, isso, aquilo, e você trata essa pessoa melhor em detrimento do pobre, você está pecando. Tiago está condenando fazer diferenciação de pessoas pelo exterior. Por quê? Ora, porque Jesus não fazia isso. Jesus não olhava aquilo que era externo. Deus nunca fez isso. E da mesma forma, ele diz a mim e a você, não faça. Veja se não é assim que Jesus fazia. Ele não olhava as pessoas pela roupa que ela vestia, pelos colares de ouro ou pulseiras que ela tinha. Não. Muito pelo contrário. Ele não julgava pela aparência. E o testemunho que, de fato, é assim que ele fazia. Mateus, capítulo 22, versículo 16, olha o que vai dizer. E enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer, Mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e não deixas que ninguém te influencie, pois não consideras a aparência dos homens. Não considera a aparência dos homens. Foi exatamente o que Cristo fez. Ele acolheu pobres e acolheu ricos. Ele também não ignorou o rico, porque não é para que façamos isso. Está vendo? Eu não posso tratar o rico melhor, então vou tratá-lo mal? Não. Trate-o da mesma maneira. Jesus Cristo recebeu doentes, crianças, israelitas e gentios. Todo tipo de pecador que vinha diante dele, ele sempre tratava de uma forma humana. E até mesmo porque, é claro, né, ele precisava tratar bem os pecadores que chegavam diante deles. Porque se ele excluísse os pecadores que se achegassem,
ele ficaria sozinho, porque só há esse tipo de pessoas no mundo. Com exceção dele, apenas pecadores. Portanto, ele recebeu prostitutas e corruptos. E o que ele fez? Mostrou a verdade. Do mesmo jeito que chegava homens piedosos diante do Senhor e ele os tratava bem, prostitutas pegas com a cama quentinha era tratada da mesma forma. E assim devemos fazer também no nosso trabalho. Você não pode fazer acepção de pessoas por conta de dinheiro, opção sexual, cor de pele. Não tratamos as pessoas com diferenciação por conta disso. E é isso que você deve praticar na sua vida, em qualquer lugar. Olha, veja, né? Por conta, talvez, das redes sociais, toda vez que eu falo alguma coisa sobre feminismo, sobre homossexualismo, as pessoas xingam de montão. E eu não sei se é por causa disso, mas, por exemplo, uma vez entrou um casal não, né? 2 homens de mão dada em nossa igreja. Aqueles shortinhos do piu-piu, do Frajola, né? E eu não sei se eles vieram para afrontar, por conta de nós falarmos, né? Que, olha, o homossexualismo é pecado. Eles precisam se arrepender, senão eles não vão para o céu. E vieram. Uma outra vez, nós estávamos no meio do louvor. Entrou um rapaz todo afeminado, com roupa de academia. Short todo apertadinho. Sentou aqui, cantou, chorou, tudo. Assim que acabou o culto, sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu faço com todos os visitantes, sem exceção. Fui, cumprimentei, abracei, falei, seja bem-vindo. Passa seu telefone para mim, mandei mensagem, falei, olha, no que precisar, conte conosco. Porque não podemos fazer acepção de pessoas. Óbvio, né? Fazer acepção de pessoas, não estou dizendo que tratar as pessoas bem significa concordar com o estilo de vida que a pessoa leva. Isso é totalmente diferente. Sempre que temos a oportunidade, segundo o Evangelho, devemos mostrar a verdade. Mas nós não devemos tratar a pessoa com diferenciação por conta do dinheiro que ela tem, da roupa que ela veste, da cor, opção sexual ou qualquer outra coisa. Não julgar pela aparência é uma ordem a todos nós. Segundo, põe por favor, Vi. Segundo princípio, as aparências podem enganar. Claro que podem. Você sabe que o ser humano, quando eu digo ser humano, é para não ficar de forma genérica, você, assim como eu, nós somos tendenciosos a naturalmente tratarmos melhor pessoas que se vestem melhor. Pessoas que têm uma melhor aparência, sabe por quê? Porque, via de regra, quando nós olhamos alguém bem vestido, quando nós olhamos um rico, como diz Tiago aqui, nós já colocamos como se fosse um rótulo de alguém bem-sucedido. Alguém que venceu na vida. Chegou com carro zero, sem placa? Carro novo? É alguém que venceu na vida. Em detrimento, nós olhamos o pobre como quem? Aquele que fracassou, aquele que não deu certo. E este é um julgamento extremamente errado. E o recado aqui é, não se impressione pelo nível social, riqueza ou fama das pessoas. Isto não quer dizer nada. E por que é mal julgar uma pessoa por seu nível econômico? Ora, porque se fazemos isso, estaríamos julgando pela aparência. E a possibilidade de errarmos é enorme. Não tem nada contra o dinheiro, nada contra rico. Eu oro constantemente, Deus, manda gente com dinheiro para sustentar a tua igreja. Prospera os meus irmãos. Deus não há problema, não tem problema com riqueza. Ele diz em Ageu, 2:8, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, então não há problema. O próprio Deus, ele fez muitos homens enriquecerem. Foi assim com Davi, foi assim com Abraão, foi assim com Salomão. Nós vemos Lídia no Novo Testamento, alguém extremamente próspero. Mas ainda assim, eu e você, nós não devemos julgar as pessoas por conta de seu nível econômico, porque a riqueza, muitas vezes, é claro, ela indica a inteligência. A pessoa foi inteligente, dedicada, tomou decisões acertadas. E principalmente, pessoas que trabalharam de forma árdua, trabalharam duro. Via de regra, quem consegue avançar e prosperar são pessoas que trabalham de forma árdua, se dedicam, acordam cedo, antes do galo cantar, estão de pé, dormem tarde. É assim que funciona. Eu sei que em nosso país, por conta das políticas, talvez seja difícil você enriquecer de forma,
honesta, de forma lícita, mas é possível. Por mais que seja difícil, é possível. Mas também o rico, ele pode ser rico por conta de ser desonesto. E talvez seja o que é mais fácil. Ser rico por conta de ser desonesto. É isso que nós vemos. Quase em sua totalidade a classe política. Por mais que eles tenham um bom salário, um deputado federal ganha lá uns seus 30, 33 mil reais, mas não é um dinheiro para se tornar milionário, a não ser que ele faça alguns conchavos ali com algumas empreiteiras e surrupie um pouco de dinheiro dos nossos impostos. Mas muitos são ricos de forma desonesta, ou sabe como? Fruto de cobiça. Muitos, por conta de cobiça, conseguem enriquecer. Porque ele olha, fulano, como pode? Fulano foi criado perto de mim, eu o conheço, e ele está rico, e eu não, eu também vou ficar rico. E ele então começa a fazer o quê? Começa a acordar cedo, se dedicar, trabalhar duro, dormir tarde. E às vezes consegue, só que a questão é, e a motivação? Totalmente pecaminosa. 1 Timóteo 6,9, Paulo vai dizer, aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas. Caem em ciladas, mas não diz que não conseguem enriquecer. Tropeçam. Às vezes negam a fé. Às vezes precisam mentir. Precisam ser desonestos. Mas conseguem ficar ricos. E, por vezes, essas pessoas são as mais dedicadas. Eu, pelo menos, vejo isso. As pessoas que têm ali o anseio de enriquecer são extremamente dedicadas. Se nós fôssemos dedicados com o Senhor, com retidão, com santidade, como essas pessoas são dedicadas em prol do dinheiro, puxa, seríamos crentes tão melhores, tão melhores. Por que você acha que hoje em dia, em nosso país, coaches fazem o maior sucesso? Vendem muitos cursos, ganham milhões. Por quê? Ora, o coach ele é algo mais ou menos parecido com o traficante. O traficante ele oferece uma droga que a pessoa precisa dela, senão dá crise de abstinência. O coach oferece talvez a droga que todo ser humano anseia em ter: dinheiro, riqueza. Então, quando o cara... Aqui, o irmão já me falou uma vez. Olha, pastor, eu vim de São Paulo, eu conheço o cara que alugava Ferrari para fazer vídeo, para postar, para vender curso, mas não era dele. Aí o pessoal vê, cara, o cara desfilando num carrão daquele, a pessoa fica louca, vai lá e gasta dinheiro e compra o curso. Coaches são traficantes que oferecem, não droga, mas riqueza, que é o anseio da maioria das pessoas. Ao honrar alguém só por conta da sua aparência exterior, o que eu e você estamos fazendo é afirmando que a aparência externa é mais importante que o caráter, porque o caráter não está na vestimenta. Tratar o rico melhor do que o pobre, na maioria das vezes, esconde o pecado, o desejo da riqueza que é em nós. Porque nós vemos, fulano tem dinheiro, ele chegou lá, vou tratá-lo bem porque ele pode me ensinar o caminho, ele pode me ajudar e me alavancar e pode até, querendo ou não, me servir de alguma forma financeira, material. Só que na verdade esconde o nosso pecado. E eu e você seremos tentados em relação a isso. Você acha que não? Você não é tentado a dar um puxadinho de saco lá no seu patrão? Claro que é. Porque é ele que promove, é ele que paga o seu salário. Somos tentados. No meu caso, aqui com o pastor, você acha que eu não sou tentado? Por exemplo, quando vem alguém mais endinheirado a tratar essa pessoa melhor, porque na minha cabeça, automaticamente já fica. O dízimo desse aí deve pagar o aluguel sozinho, pastor. Faz uma forcinha para ficar na igreja. Eu sou tentado? Claro que sou. Todos nós somos tentados. Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que é correto. Tratarmos todos da mesma forma. Porque, na maioria das vezes, os motivos que nós temos para tratar alguém pela aparência são motivos egoístas. Não ache que a pessoa rica ela é alguém mais abençoada por Deus. Eu sei que esta praga da teologia da prosperidade impregnou isso em nossa mente, não é? Porque na teologia da prosperidade, eles resumem a alguém que é fiel a Deus, alguém que Deus ama, como alguém que tem dinheiro, e alguém que está em pecado, alguém que é pobre. Sendo que é um engano. Um exemplo disso é o livro de Jó. Lembra Jó? Jó era o homem mais íntegro, reto, endinheirado, perdeu tudo.
Então você pergunta, era pecado? Não. Simplesmente Deus o testando. Os amigos de Jó, lembra a teologia deles? Jó, sei não, hein? Tem pecado aí, rapaz, confessa aí. E essa é a tendência que nós temos. Ver o rico como alguém que Deus abençoou, alguém que Deus está dando direção, alguém que Deus está cuidando, e o pobre como alguém que não é fiel a Deus. Mas essas promessas que nós temos na Escritura não são de riquezas. Podemos ser prósperos aqui neste mundo. É isso que João vai dizer. Eu oro para que vocês sejam prósperos como é próspera a tua alma. A prosperidade, riqueza, para nós é uma possibilidade. Eu não posso prometer isso para você, porque o que a Escritura de fato promete é salvação e vida eterna. E isso daqui eu posso dizer para vocês, olha, se houver arrependimento de pecado no coração de cada um de vocês, se vocês se entregarem a Deus e tiverem esse desejo de, olha, Deus, eu quero fazer o meu melhor, mudar de vida, eu sou pecador e eu necessito do teu favor. Salvação e vida eterna é possível. Agora, se você quer prosperar, eu vou dizer para você, acorde cedo, trabalhe duro, gaste menos que ganha. A possibilidade de você prosperar vai ser grande. É assim que funciona. Em Tito, capítulo 3, vai dizer assim, verso 7, para que justificados pela sua graça fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta é a riqueza a qual nós temos a certeza, a esperança da vida eterna. Quando Tiago ele fala sobre o pobre, ele fala não só em relação àquele que não tem dinheiro, mas ele também fala daquele que vive de forma simples. E isso não pode nos levar a pensar que todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno. Óbvio que não. Porque o que existe de pobre, arrogante, orgulhoso, não está escrito. Não está escrito. E terceiro e último para encerrar, põe por favor. Terceiro princípio, a soberania divina na salvação. Acompanhe comigo mais uma vez, só do versículo 5 até o 7, por favor. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres? Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Só o versículo 5, olha para cá. Tiago aqui ele vai dizer, enfatizar a soberania de Deus. Ele vai dizer que a salvação ela é totalmente imerecida. Não é fruto daquilo que fazemos, muito menos do quanto nós temos. A salvação não se compra, não tem a ver com a quantia que você tem no banco. Em Efésios, capítulo 1, Paulo diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Como também nos elegeu nele. Cristo nos elegeu. Esse ano, acho que é este ano eleitoral, via de regra, este ano, acho que prefeito e vereador, nós escolhemos os nossos candidatos. Queremos que eles sejam eleitos. Escolhemos, vamos lá, colocamos o nosso número lá, esperamos que de fato seja o número que a gente colocou, que dê certo. Então nós escolhemos a pessoa que vai fazer as leis no nosso município e vai governar o executivo de nossa cidade. Eleição é isso. E o que Paulo está dizendo em Efésios é que Deus nos escolheu nele mesmo, em Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, isso que nós vemos chamado planeta, chamado universo, nem ainda existia. E diz a Escritura que Deus já havia nos escolhido, não por aquilo que fazemos ou faríamos, mas simplesmente porque Deus assim o quis. Ele ainda diz, e nos predestinou para si mesmo. Muitos detestam essa palavra aqui. Como assim predestinou? Sim, Deus selou o nosso destino de antemão, nos escolheu de antemão. Charles Spurgeon, ele diz uma frase fantástica, ele diz que, olha, eu sou obrigado a acreditar na doutrina da eleição, de que Deus me escolheu antes do meu nascimento. E ele diz assim, por quê? Ora, porque se Deus fosse esperar eu nascer
para ver algo de bom em mim para me escolher, não haveria motivo algum. Então, eu sou forçado a acreditar que Deus me escolheu antes de eu fazer alguma coisa, porque, via de regra, a gente só faz besteira. O que nós fazemos para dizer, Senhor, está vendo? Eu sou digno. Nada, absolutamente nada. Portanto, Deus ele ignora as diferenças nacionais. Ele salvou os seus discípulos, sim, judeus, mas também salvou Cornélio, gentil, no livro de Atos, abrindo assim a porta para os gentios. Ele ignora as diferenças sociais. Ele salvou senhores e salvou escravos. Ele salvou Filemão, patrão, mas salvou Onésimo, escravo. E assim funciona. Ricos e pobres, a escolha de Deus não se baseia no que a pessoa tem, mas se baseia em sua própria bondade, ou como diz a Escritura, em seu bel prazer. Senhor, por que escolheu fulano? Porque eu quis. O que ele tinha de bom? Nada. Isso serve para que nós venhamos, cada vez que a arrogância começar a bater ali em nós, porque a tendência é essa, né? Senhor, poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eis-me aqui no culto, buscando o Senhor. Tantas pessoas domingo, final de semana, se perdendo aí em baladas e bebidas, mas eis-me aqui. Tinha algo especial em mim, não tinha? Não tinha. Não tinha. Quando você começar a ficar soberbo, você lembre do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 26. Que Deus não escolheu nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Na versão revista e atualizada, diz que Deus escolheu as coisas tolas para envergonhar os sábios. E se você é um escolhido, você é o tolo, você sabe, né? Sinto muito te desanimar aqui, mas foi por isso que Deus escolheu a você, escolheu a mim, para confundir os sábios, ou seja, não tem a ver com nossa sabedoria, não tem a ver conosco. É possível ser pobre neste mundo e rico no mundo vindouro? Claro que é. E o contrário também. A ênfase, portanto, aqui de Tiago é: trate as pessoas como Deus trata. Não faça diferenciação. Isto é um indicativo de que sua fé é verdadeira. Quando você não é o baba-ovo, puxa-saco do cara que tem dinheiro, da pessoa que tem dinheiro, e o pobre você não dá atenção para ele. E esses princípios aqui são fantásticos. Quer saber se você é um crente de verdade? Primeiro, refreie a sua língua. Não seja um linguarudo, não seja um fofoqueiro. Isso prova a sua fé. Seja alguém caridoso, ajude os necessitados. Seja alguém que se aparte daquilo que é maligno, daquilo que é mundano, daquilo que é ímpio. E siga este princípio. Não faça acepção de pessoas. Não trate pessoas melhor por quanto da quantia de dinheiro que eles têm. Jonas, para encerrar, talvez seja um exemplo de alguém que tinha uma fé correta, um Deus verdadeiro, mas ainda assim não se importava com as pessoas. Não se importava com milhões de pessoas, milhares de pessoas indo para o inferno, mas dizia que cria no Deus verdadeiro. Mostre que seu cristianismo vai além de palavras, meu querido irmão e irmã. Mostre que seu cristianismo vai além de teologia ortodoxa. Mostre que seu cristianismo é verdadeiro, tratando as pessoas de forma igual e não fazendo acepção de pessoas. Amém, meus queridos?